Pais que não conseguem ter filhos e recorrem a uma barriga de aluguel. A prática levanta polêmica e pode gerar conflitos que acabam na justiça. Esse é o tema do nosso quadro de hoje. É cada vez maior a procura por barrigas de aluguel no país, as chamadas incubadoras. As candidatas também não faltam e os anúncios ganharam espaço na internet. Neste site de relacionamento virtual, escrevem com detalhes as intenções e o modo de vida que levam. Algumas têm filhos e outras até são casadas. Porém, todas são unânimes em afirmar o interesse financeiro na questão. Na Bahia, o custo de todo o procedimento de inseminação artificial pode sair por até R$200 mil, fora as despesas médicas. Além de rentável, emprestar o útero pode ser gratificante. Afinal, a atitude pode realizar o sonho de muitos pais que não podem ter filhos. No Brasil, um país tradicionalmente religioso, a prática gera algumas polêmicas. Eu considero isso como uma boa ação. Como outras mulheres que não podem ter filhos, outras já podem ter aos montes e não podem criar, a melhor coisa a fazer é essa. Que cada quem tem que ter o seu, né? Eu, por exemplo, eu não emprestaria o meu. Se for para uma pessoa assim da sua família, uma irmã, um caso assim, eu acho que é válido. Tanto em comercializar, até se quisesse emprestar de graça também não fosse comércio, seria muito errado, né? A chamada barriga de aluguel é uma atividade proibida no país. A ilegalidade está prevista na Lei do Transplante, que não permite a comercialização de órgãos e tecidos humanos. Mas a legislação não prevê uma penalidade específica. Em 1992, o Conselho Nacional de Medicina regulamentou a gravidez por substituição e permitiu somente entre familiares até 2º grau de parentesco. O Conselho Federal de Medicina não aprova esse tipo de comércio. Quando uma mulher procura um centro de reprodução assistida é porque ela é infértil e esta pessoa não pode se utilizar de vendas de doadores de barriga de aluguel, porque vai ser um Deus nos acuda e, consequentemente, vira uma parte comercial e nós condenamos esse tipo de ato. Para o judiciário, a mulher que se submeter à barriga de aluguel não deve doar nenhum material genético ao feto. O problema é que podem surgir laços sentimentais entre a incubadora e o feto, e na hora do registro civil da criança. Para este especialista em direito civil, a justiça deve se posicionar nesses casos. Aí a gente entra numa verdadeira celeuma jurídica, que é a discussão sobre a propriedade dessa criança, de quem que é, porque o material genético cedido é de um, a incubação é de outra. E aí eu entendo que é possível até uma reparação de dano por parte da incubadora, reparação de dano moral, porque gerou uma expectativa no casal que queria ter aquele filho, que se programou, que comprou o enxoval, etc. E ela gera essa discussão posteriormente numa quebra unilateral, digamos assim, de contrato. Bem, a nossa convidada de hoje é a advogada especialista em direito de família, Cibele Salgado. Boa tarde. Boa tarde. Então, quer dizer que é uma discussão bem polêmica, né? Quer dizer, não existe uma legislação específica e cada caso tem que ser analisado especificamente. Exatamente. Como existem vários casos, várias situações em todo o Brasil, né? Então, o tribunal de cada estado está encarregado de analisar os casos que são levados à justiça. Agora, me parece que São Paulo e em Minas Gerais já se pode fazer, não o comércio, né, da barriga de aluguel, mas pode fazer pode emprestar, digamos assim, a barriga entre não parentes. Isso está como? Isso aí não está sendo muito bem visto, inclusive pelos criminalistas, né? Porque exatamente pela lei de transplantes, eles podem ser enquadrados, né, criminalmente. A orientação, eu acredito que a tendência que nós temos em nossa legislação é que seja deferida, né, ou aceita a gravidez de aluguel de barriga, né? Só entre parentes mesmo, até o 2º grau. Porque a comercialização é um crime. Porque você está vendendo uma pessoa. Você está vendendo um órgão, você está vendendo uma parte do seu corpo, né? E sem fora da legislação de transplantes, né? Então, agora a gente vê muitos anúncios, né, na internet, isso tem muito, né, vendo minha barriga e tudo mais. Isso é crime? Não, o anúncio não é crime. O crime é você
fazer o transplante, você entrar numa clínica e realmente fazer o ato do transplante. Isso é o crime. Agora, só o anúncio não é visto como crime ainda. Tá, mas para ser caracterizado tem que ter o flagrante. Tem que ter o flagrante, tem que ter a comprovação de que foi feito a inseminação numa pessoa que não é parente. Isso é difícil? Acaba de é muito difícil você pegar, porque é um anúncio, são vários anúncios que tem, então a polícia, no caso, que é quem investiga, ela não tem pessoal qualificado, não tem pessoal suficiente para acompanhar cada caso, cada anúncio desse, né? Nós temos algumas perguntas das ruas, vamos lá para a primeira. Meu nome é Pedro, eu trabalho como técnico contábil. Gostaria de fazer uma pergunta. Se o bebê nascer com algum problema por causa de irresponsabilidade da incubadora, ela pode sofrer alguma punição? Só lembrando que a incubadora é a mãe de aluguel, né? Olha só, o problema que a criança teve, primeiro tem que ser investigado se é um problema genético ou dos pais ou da própria incubadora, né? Não sendo problema genético nem dos pais nem da incubadora e havendo realmente uma demonstração de falta de cuidados da incubadora, ela pode ser responsabilizada sim. Mas isso depois de tudo provado é muito difícil e deve demorar muito, com certeza demora, porque tem que haver todo um estudo genético, um estudo científico, médico. E aí tem que saber se realmente não foi comércio, se não foi, muitas vezes, enfim. Em outros países, como é que é a legislação nesse caso? Em outros países pode ser feito, inclusive remunerado, né? No Brasil a remuneração é proibida, né? Onde, por exemplo? Na França, Portugal. Países da Europa, né? Países da Europa é muito bem aceita essa prática, né? Da comercialização da barriga. E aqui no Brasil não tem nenhuma tendência para esse sentido de comercialização, Não tem. A tendência aqui realmente é manter só entre famílias, entre parentes. Nós temos outra pergunta das ruas. Meu nome é Érica, eu sou pedagoga e eu queria saber se a incubadora pode se recusar a entregar o bebê ou, nesses casos, quais os direitos dos pais? Se a incubadora resolve não entregar. E aí também é um caso que vai ter que ser feito um estudo genético, né? Porque se provado que o neném são dos pais que alugou a barriga, realmente o bebê tem que ir para os pais. Agora, se provado que o DNA da criança é igual ao DNA da incubadora, a incubadora acaba ficando com a criança, né? Mesmo tendo todo o processo, quer dizer, às vezes ela já recebeu o dinheiro, mas aí os pais biológicos não querem envolver a justiça por conta disso, porque é crime. Então eles não vão querer... É um risco, eles não vão nem procurar. Para quem faz isso é um risco. Exatamente, é um risco. Porque para quem faz fora das determinações legais, é um risco. Então o que ela tem que fazer é ficar quieta e deixar a criança com outra mãe. Outra pergunta das ruas? Aurélio da Rocha, sou funcionário público e eu gostaria de saber se os pais biológicos, se desistissem deste filho, de quem é a responsabilidade? Se ele desistiu no meio do caminho e a mãe biológica também não está preparada para receber. A mãe biológica não, a mãe de aluguel não está preparada para manter aquele filho, já que ela ia doar. Né? E os pais biológicos que doaram, enfim, não desistem. Alguma coisa assim, né? Isso. Bom, aí de novo nós vamos partir para o DNA, né? Tem que descobrir de quem é essa criança, se o DNA é da mãe ou o DNA é dos pais que alugaram a barriga, né? Se for dos pais, claro que a justiça vai incumbir aos pais a criação dessa criança. Se ela não quiser, nem a mãe de aluguel quiser, vai para adoção. Nossa, aí é um problema social, né? Nossa, isso é uma coisa muito triste, inclusive, né? Agora, se o médico, por exemplo, ele está fazendo a cesárea, enfim, o parto, e ele descobre que aquilo foi um comércio, né? Quer dizer, ele pode denunciar. Se ele não quiser denunciar, ele pode ser responsabilizado criminalmente, se for descoberto? Se for descoberto, olha, é muito difícil essa descoberta, a não ser que alguém denuncie, né? Agora, o médico, se for descoberto que ele sabia de toda essa situação e mesmo assim prosseguiu com os procedimentos, ele vai ser responsabilizado sim. Criminalmente como cúmplice, alguma coisa assim. Muito obrigada pela sua participação.